Capítulo 62. Karen pegou o ursinho marrom que Robert havia levado ao hospital no dia em que Charlie nasceu. O bichinho havia sido alvo de todas as indignidades possíveis ao longo dos anos. Tinha sido coberto de vômito, arrastado pela orelha por toda a casa e tivera seu enchimento totalmente removido. Nos últimos anos, ficara confinado no alto de uma estante, abrindo espaço para outras necessidades mais vitais de uma menina de 9 anos, mas ainda estava à vista. 3 semanas atrás, Charlie adoecera, com a garganta inflamada e tosse. Não se sabe como, o ursinho deu um jeito de sair da estante e ir para o travesseiro dela. Agora, Karen estava sentada na beirada da cama, com o ursinho apertando contra o peito. Aquele quarto era seu lugar seguro, onde ela podia ficar rodeada por Charlie e todos os seus tesouros. Tudo no quarto trazia uma memória. Uma moldura da Jamaica, coberta de conchinhas. Um espelho na penteadeira, com luzinhas a pilha que acendiam. Um conjunto de escovas e pente, comprado num dia de passeio em Londres. Ali naquele quarto, ela podia sentir a presença da filha, como se Charlie tivesse simplesmente no fim do corredor, tomando um banho. Era o único lugar da casa não invadido por estranhos. Sua casa não parecia mais dela. Era um campo de batalha, um hotel, uma fortaleza. No entanto, a sensação de deslocamento não vinha daquela atividade fora da rotina na casa, mas do que estava ausente ali, sua garotinha. Ela abraçou o ursinho mais forte, ao sentir uma onda de dor física irromper. Que aquele aperto no coração fosse capaz de traduzir uma dor física, isso era novidade para ela. Mesmo durante a sua infância inteira, nos lares de adoção, nos orfanatos, mesmo nas surras que levara, nos abusos sofridos, nunca sentira a dor que sentia atravessá-la agora. Eu amo você, meu anjo, Karen sussurrou. Aguente firme. Mamãe vai trazer você de volta. As lágrimas arderam antes de cair, mas falar em voz alta com Charlie, de certo modo, aliviava a dor, pelo menos um pouco. Oi, querida. Achei mesmo que a encontraria aqui. Junto à porta estava a única pessoa com quem podia compartilhar aquele quarto. Ela deu um tapinha na cama, ao lado de onde estava. Robert sentou-se e a trouxe para perto. Ela sabia o que as outras pessoas viam quando olhava seu marido. Um homem alto, robusto, já com um número razoável de fios grisalhos, com um nariz pronunciado e orelhas que projetavam um pouco demais. Viam também os primeiros pontos de envelhecimento nas mãos dele, ainda ausente nas dela, mas não viam o que ela via. Se prestasse um pouco mais de atenção aos olhos dele, entenderiam. Naqueles olhos havia amor, força, compaixão, uma natureza generosa. E ela via isso todos os dias. Nós vamos trazê-la de volta, meu anjo, eu prometo. A cada hora, a equipe faz mais progressos. A voz dele era suave, carinhosa e confiante. Ela fechou os olhos contra o peito dele, permitindo-se um minuto naquele lugar seguro. Tadinho desse urso, Robert disse, tocando a orelha esquerda do brinquedo. Você se lembra da vez em que a gente precisou lavá-lo porque ela decidiu fazê-lo comer um sanduíche da geladeira? Karen assentiu, recostada no calor do peito dele. A gente tentou de tudo para tirar o urso da mão dela, e quando ela entendeu o que a gente queria, teimou ainda mais para não largar. Karen sorriu. Até que tivemos a ideia de jogar twist, porque assim ela não queria continuar segurando o ursinho. Então, você escapuliu do jogo e enfiou o bichinho na máquina de lavar. Meia hora depois, ela entrou na lavanderia e deu um grito ao vê-lo dando voltas pela portinhola da máquina. Achou que estivéssemos tentando matá-lo. E lembro bem disso.
Robert suspirou. Naquela noite, fiquei acordado, pensando se não teríamos causado algum dano psicológico permanente nela, pelo trauma de ter visto seu ursinho sendo tratado daquele jeito. Como sempre, o marido aliviara a dor dela. E você ainda diz que eu sou super protetora? Vocês são minha família, eu amo vocês. Ela sentiu o corpo dele tensionar um pouco, encostando ao dela. Robert era um pouco mais tradicional. Achava que era sua função proteger as duas. E sentia ter falhado. Karen segurou a mão dele. Você não poderia ter evitado o que aconteceu, Rob. Nenhum de nós poderia. Ela acariciou a palma da mão dele. Ele afagou o cabelo dela. Temos que trazê-la de volta, Karen. Ela assentiu. Sabia o que estava por vir. No dia anterior, havia conversado até tarde da noite. Seus pensamentos deram voltas e mais voltas, e haviam falado até a boca secar. Era como se a perda brigasse com a traição, e a amizade com a prioridade, a sobrevivência com a integridade. Então, às 4h10 da manhã, chegaram a uma decisão. Era hora de mandar uma mensagem de texto. Capítulo 63. Kim passou a maior parte da viagem reavaliando a decisão de impor um bloqueio de mídia. Sabia que aquele tempo fora do radar da imprensa estava se esgotando. Os compromissos desmarcados e o dia sem ir à escola logo começaria a chamar a atenção. Isso para não falar na ameaça de Tracy Foster. As pessoas iriam comentar. Os amigos iriam ligar. Outros membros da família começariam a aparecer e antes que dessem conta, estaria na primeira página do Sky News. Apesar de o bloqueio ter sido implantado antes de ela assumir o caso, Kim sabia que se a medida se revelasse equivocada, é ela quem seria o bode expiatório e sua carreira estaria acabada. A maioria dos detetives se lembrava do caso de Leslie Witt, não só pelo horror que havia acontecido com aquela garota de 17 anos, mas também como um exemplo do que acontecia se você entendesse tudo errado. Leslie havia sido levada de casa em Shropshire em 1975. O sequestrador já era conhecido pela polícia como Pantera Negra, por usar uma balaclava preta em seus ataques à agência dos Correios. Nelson havia cometido mais de 400 roubos e 3 disparos fatais, antes de sequestrar a garota e colocá-la num fosso de esgoto de um parque em Staffordshire. Um bloqueio de mídia havia sido implantado desde o início, mas a investigação foi mal conduzida e 2 tentativas de aceitar o pedido de Nelson de 50 mil libras falharam. O corpo de Leslie acabou sendo descoberto, encapuzado e amarrado à lateral de um fosso de esgoto por um arame. Nunca foi comprovado se ela havia caído no patamar em que fora colocada ou Nelson a empurrara de lá. Pesava apenas 45 quilos e seu estômago e intestino estavam completamente vazios quando a encontraram. O superintendente-chefe que conduzira a investigação acabou sendo rebaixado, passando a patrulhar as ruas, não uniformizado. Se esse era o tratamento dispensado a um superintendente-chefe, Kim já imaginava que teria muita sorte se conseguisse trabalhar como vigia noturno de um ferro velho. A decisão de manter o bloqueio tivera a base que o ganho por evitar o conhecimento público seria maior do que a perda causada por ir atrás de pistas falsas. A mídia faria uma cobertura alarmante do caso, atraída pela suculenta história do sequestro de 2 garotinhas, e haveria uma multidão de repórteres fazendo matérias, entrevistando os pais, remexendo nas histórias paralelas e no passado dos envolvidos. Ambas as famílias teriam suas vidas inteiras expostas para o mundo inteiro ver.
consumir e julgar. Kim sabia que esta seria uma experiência especialmente desagradável para Karen. Para os outros, nem tanto. Mas haveria pouco a ganhar, tornando o caso público. Nenhuma das linhas de investigação avançaria mais com a intromissão da mídia. Quanto falta para chegarmos? Kim perguntou, cada vez mais impaciente. Aquele tempo gasto sentada no carro não ajudaria a resolver o caso. Bright consultou o GPS. Menos de 3 quilômetros. Já fazia tempo que haviam deixado aquele núcleo de construções dos bairros industriais e enveredado pela primeira camada de árvores verdes, apinhada de fileira de casas, pontuadas por uma ou outra loja ou estabelecimento, mas cujos quintais davam para os campos. Agora, porém, estavam passando pelo pior pesadelo de Kim. A estrada era ladeada por gramados dos dois lados, e o sinal do celular era instável. O desconforto começou a se manifestar em seu estômago. Ficar tão distante da civilização a deixava nervosa. Sentia-se bem no meio de condomínios residenciais, espaçosos e de antigas fundições de aço desativadas. Gostava de respirar aquela mistura de poluentes, que a lembrava de que ali havia milhares de pessoas disputando o mesmo espaço. Acostumara-se a acordar com o som da buzina dos carros e dos motores acelerando, não com passarinhos cantando. Vivia entre sombras de torres de prédio, não de árvores. O GPS indicou que o destino deles estava à direita. Será que essa mulher está tirando uma com a nossa cara? Kim perguntou. Um código postal normal cobria cerca de 12 casas. Ali parecia cobrir uns bons quilômetros. Estamos procurando a Laxford Lane, número 4, disse Bright. Passaram por um portão com o número 5 afixado. Não sei se os números estão aumentando ou diminuindo. Então, vou seguir em frente. Uns 400 metros adiante, virou o número 6. Bright passou direto e deu ré, numa entrada de garagem pavimentada. Não teve pressa para manobrar. A quilômetros não via outro carro. Passou de novo pelo número 5 e reduziu a velocidade 20 por hora. À beira da estrada, corria uma cerca de quase 2 quilômetros de altura. Finalmente, chegaram a uma casa com entrada para 2 carros, onde se via, com toda certeza, o número 3. Ok, em menos de 10 minutos, passamos de algo quase divertido para algo que está acabando com a minha paciência, disse ela, enquanto Bright manobrava o carro de novo. Desta vez, refizeram o caminho ainda mais devagar. Kim inspecionou cada centímetro da cerca. Sabia que procurava uma família que não queria ser localizada. Tinham mudado de casa e trocado o último sobrenome, Billingham para Thurman. Ali, ela apontou, um portão até a altura da cintura, com não mais de 1 metro de largura, separava as duas extremidades da cerca viva. Não havia caixa de correio nem numeração. Bright estacionou com 2 rodas sobre a calçada. Depois do portão, a cerca viva de alfenas continuava sinuosa, envolvendo-os de maneira sufocante. Kim sentiu como se estivesse num labirinto. Os dois avançaram alguns metros e foram saudados por um portão de ferro forjado, o único respiro entre os 2 muros de tijolos. A parte superior de cada muro era arrematada por um colorido mosaico de cacos de vidro. Qualquer um que tentasse saltá-lo teria mais sorte se agarrasse à lâmina de um triturador com as mãos. O próprio portão de ferro era adornado por uma série de estacas de ferro afiada, de cerca de 30 centímetros cada uma. Eram ornamentadas e combinavam com o padrão do portão, mas não deixavam de ser estacas afiadas. Pessoal sociável, Bright observou. Ele tocou o interfone embutido no muro da direita. Senhora Thurman? Perguntou ao ouvir uma voz em meio ao ruído de estática.
Quem são vocês? Disse a voz, sem confirmar nem negar. Sou o sargento detetive Bright, e essa é a detetive inspetora Stone. Por favor, mostre sua identidade para a câmera. Bright procurou a câmera enquanto tirava a identidade do bolso. Onde está a porcaria da câmera, grunheu. No próximo interfone, perto do botão que você apertou. Uma voz misteriosa respondeu. Bright olhou mais de perto. Nossa, é minúscula. Kim acompanhou o olhar do oficial. A câmera de segurança era do tamanho da cabeça de um parafuso. A mulher também, disse a voz. Kim passou a identidade e Bright a mostrou. Ok, o que vocês desejam? Gostaríamos de entrar e conversar com a senhora, disse Bright, curto e grosso. Assim como Kim, ele também estava perdendo a paciência com aquele jogo de esconde-esconde. Eu gostaria de saber do que se trata, inspetora. Kim inclinou-se para a frente. É um assunto que diz a respeito à sua filha, senhora Turman. Então, por favor, abra o portão para podermos conversar adequadamente. Houve um clique bem audível, vindo do centro do portão, e Bright girou a maçaneta. Continuava presa. Chefe, eu acho que eu vou perder dessa vez a... Um segundo tranco soou do alto do portão, e um terceiro na parte de baixo. Trava eletrônica tripla? Perguntou ele espantado. O que será que há aí dentro? Lord Lucan, ostentando diamante e roupe e cavalgando por o sangue Sherkan? Kim suspirou e fechou o portão bem fechado. Não, Bright, é só a filha dela. Houve mais 3 cliques, e a trava fecharam novamente. A casa havia sido construída no meio de quase 1 hectare de terra, e o caminho do portão até a propriedade dividia o gramado em 2 metades simétricas. À esquerda, diante da janela da cozinha, havia um único balanço. O muro com cacos de vidro rodeava toda a propriedade. Conforme se aproximavam da entrada, uma pesada porta de carvalho foi aberta por uma mulher baixinha, de cabelos escuros, vestindo jeans e camiseta masculina. Suas roupas estavam salpicadas de tinta verde-limão. Senhora Turner? Bright perguntou, estendendo a mão. Ela o cumprimentou, mas não retribuiu o sorriso. Recuou um passo e os deixou entrar, dando uma olhada cautelosa do lado de fora, antes de fechar a porta. Kim notou que 5 portas e uma escada se projetavam daquele espaço, mas a mulher não indicou nenhuma direção. Você disse que era a respeito da minha filha? Kim deu um passo adiante. Senhora Turman, precisamos falar com a senhora sobre o rapto de Emily. Pegaram os bandidos? Ela perguntou, juntando as mãos. Kim negou com a cabeça, e o rosto da mulher desmontou. Ela começou a torcer os dedos. Então, estamos examinando o caso novamente, Sra. Turner, e apreciaríamos muito a sua ajuda. De jeito nenhum, Kim permitiria que aquela mulher suspeitasse que a situação estava se repetindo. A ansiedade que irradiava de Julia Turner poderia espatifá-la em 1000 pedaços. A Sra. Turner indicou uma porta. Os dois seguiram. Seus passos ressoavam pelo salão. Não havia nenhum som pela casa, nada de televisão, rádio ou conversa. O silêncio era denso, opressivo. A porta dava para uma pequena sala de estar, com sofás rechonchudos em volta de uma lareira acesa. A parede atrás deles estava repleta de livros, do chão ao teto. Uma janela panorâmica dava para a parte de trás da propriedade, e um caminho de carvalho terminava num portão robusto de madeira, que se seguia tão alto quanto o muro. Kim imaginou que aquele caminho desembocava em alguma alameda, que só após alguns quilômetros de estrada devia levar até a civilização. A Sra. Turner sentou à beira de uma poltrona. Os dois se acomodaram no sofá. Ontem conversamos com a Sra. Cotton. Como ela vai? A mulher interrompeu. Imagino que vocês não se falam, certo?
E como poderíamos? A mulher perguntou. Eu recuperei minha filha. Ela perdeu a dela. Nem sequer conseguiria encará-la. Éramos como irmãs. Sinto falta dela. Sinto falta das duas. Ela olhou atrás deles, para a parede onde ficava a porta. A parede, de frente à poltrona. Os olhos de Kim pousaram sobre uma foto emoldurada na parede. Os 6 estavam sentados em volta de uma imensa paeja, todos com os rostos vermelhos de sol. Foram nossas últimas férias juntos, disse a senhora Thurman baixinho. Suzy era uma criança linda. Eu era sua madrinha. Jennifer e eu éramos amigas desde os tempos de escola, mas tudo isso foi destruído naqueles poucos dias. Kim estava a ponto de perguntar sobre o resgate, mas a mulher a olhou fundo nos olhos. Inspetora, a senhora sabe que tipo de pessoa é? Quero dizer, a senhora realmente sabe? Gosto de acreditar que sim. Eu também gostava, até que uma mensagem de texto me fez questionar tudo. O que essas pessoas fizeram não dá para esquecer. Nos transformou em algo saído de nossos piores pesadelos. O desespero e o medo fazem coisas terríveis com a gente. Kim queria fazer logo a pergunta, mas sentiu que já estava indo nessa direção. Nossa amizade não fez a menor diferença quando a vida de nossas filhas entrou em jogo. Minha melhor amiga de repente virou minha inimiga. Ficamos presas nessa batalha surreal, e apenas uma de nós poderia vencer. Vocês pagaram o resgate? Kim perguntou baixinho. A mulher olhou para ela, seu rosto totalmente desarmado. Seus olhos expressavam o terror daquela época e a vergonha. Não, não pagamos. A intenção era fazer isso, ela disse com sinceridade. Kim e Bright se entreolharam. Então, por que Emily foi solta e Suzy não? A senhora Thurman encolheu os ombros. Não sabemos, já que nos perguntamos isso 1.000.000 de vezes. Kim especulou quem teria tomado aquela decisão e por quê. De repente, a porta da sala se abriu devagar e uma cabeça apareceu. Emily estava um pouco mais velha e bem mais pálida do que na foto da parede, mas Kim a reconheceu. A boca da menina se fechou quando ela percebeu a presença de estranhos. Seus olhos se encheram de preocupação e ela olhou para a mãe imediatamente. A senhora Thurman se levantou e foi até ela. Está tudo bem, Emily. Fica tranquila. Terminou sua lição de história? A garota assentiu, mas seu olhar estava fixo em Kim. Embora a senhora Thurman tentou conter a filha, ela rodeou a mãe e entrou na sala. Emily, fica tranquila. Está tudo bem. Volte lá para cima e comece a encontrar o Suzy? A menina perguntou ansiosa. Kim engoliu em seco e negou com a cabeça. Os olhos da menina se encheram de lágrimas, mas ela segurou o choro bravamente. Já haviam se passado 13 meses daquele suplício, mas era evidente que a sua melhor amiga nunca se afastava de seus pensamentos. Emily, por favor, suba. Daqui a pouco vou lá conferir seu trabalho. Emily hesitou um pouco, mas a mão pousada em seu braço levou a fazer que a mãe pedia. Ela não está indo à escola? Bright perguntou. A senhora Thurman fechou a porta e balançou a cabeça. Não, Emily está em ensino domiciliar. É mais seguro. Será que poderíamos falar com ela um minutinho? Kim perguntou com delicadeza. A senhora Thurman negou com veemência. Não será possível. Nós não falamos mais sobre isso, nem com ela, nem com ninguém. O melhor a fazer é esquecer. Bem, aquilo não parecia estar funcionando. Cada minuto trancado dentro daquela fortaleza, sem interação com o resto do mundo, era um lembrete constante da razão pela qual as coisas tinham que ser assim. A Emily tem acompanhamento psicológico? A senhora Thurman negou novamente. Não, decidimos que era melhor
apenas deixar isso para trás. Crianças se recuperam com facilidade. Não se deixam abalar por muito tempo. Também não queríamos que um psicoterapeuta colocasse sentimentos de culpa na cabeça dela, que dissesse como ela deveria se sentir. Não ajudaria em nada. Quem imaginou quantos sentimentos de culpa aquela mulher não estaria tentando enterrar? Bem, eu sinto muito, mas não posso permitir que cheguem perto dela. Vocês trariam isso tudo de volta. Pelo que Kim podia ver, nada daquilo tinha ido embora, para nenhum deles. A senhora Truman continuava junto à porta. Agora, se me dão licença, tenho coisas a fazer. Kim se levantou e, de repente, um pensamento a acometeu. Eles chegaram a indicar algum ponto de entrega? Se a família havia se preparado para pagar, eles teriam que saber como fazer isso. A mulher hesitou. Por favor, senhora Truman, entenda que precisamos da sua ajuda neste momento. Vocês é que precisam entender que eu sei que eles ainda estão à solta por aí. Ok, senhora, mas eles não estão mais atrás de Emily. Eu ouço suas palavras, mas não acredito nelas. Nada que disser pode me convencer disso. Kim deu um longo suspiro. Mas eu posso lhe dar essa informação, desde que você me garanta que vai nos deixar em paz a partir de agora. Vendo que não conseguiria ficar a sós com Emily, Kim teria que se contentar com o que a mãe estava disposta a dizer. Ela aceitou a oferta. O dinheiro seria entregue na quarta-feira ao meio-dia, numa caçamba na Audley High Street. Ela franziu o senho, mas vocês já deviam saber disso. Meu celular antigo ainda deve estar com vocês. Droga, Kim percebeu tarde demais que havia cometido um deslize. Se a polícia realmente estivesse investigando o caso antigo como havia dito a senhora Truman, ela já teria checado todo um conjunto de provas que ainda deveria estar armazenadas. Afinal, o caso não havia sido encerrado. Eu só precisava checar se esta tinha sido mesmo a última comunicação entre vocês e eles. Kim acrescentou rapidamente. A senhora Truman assentiu. Assim que deixassem a casa, pediriam um adoço que localizasse aquele celular. Kim tirou um cartão do bolso e colocou sobre a mesinha do saguão da entrada. Se você se lembrar de mais alguma coisa que possa ser útil, por favor, me ligue. Estava a ponto de dizer que Jenny Cotton estava desesperada para enterrar a filha, mas segurou a língua. Os dois estavam a caminho do carro, quando Kim parou, virando-se para a mulher mais uma vez. Escute, eu entendo que você queira proteger a sua filha, mas isso está indo longe demais. Você está sufocando a menina. Ela precisa conviver com outras pessoas, precisa correr, rir com crianças da idade dela, precisa construir memórias positivas para poder se livrar das ruins. O rosto da mulher permaneceu impassível. Obrigada, mas acho que eu sei o que é melhor para minha filha. Kim negou com a cabeça. Não, você está fazendo o que é melhor para você. Ela vai crescer e se tornar uma garota nervosa, ansiosa, que se assusta com qualquer um que encontra pela frente. Inspetora, eu estou preservando a vida da minha filha. Kim olhou ao redor, encarando aquele ambiente totalmente estéril de alegria. Bem, isso não parece exatamente uma vida, não é? A pesada porta de carvalho começou a se fechar diante de Kim, mas não antes que ela visse uma sombra passar pelo alto da escada.